Juízes, capítulo 9, e o verso 1 a seguir. Vamos ler alguns versículos e se você puder manter a sua Bíblia aberta ou ligada aí no seu aplicativo, vamos discorrer alguns versículos. O texto da palavra de Deus diz: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles, com toda a geração da casa do seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, 70 homens, filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porém disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou alguns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disso, Jotão foi e pôs ao alto do monte Gerizim, em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, umas árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre vocês, árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. Porém, a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre vocês? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo e consuma todos os cedros do Líbano. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como a comunidade de redimidos, a Tua igreja, que está, Pai, com o coração e mente aberto a ser comunicado acerca das verdades e princípios do Teu reino. Cativa a nossa atenção e que todo ruído externo possa ser cessado e que todo o nosso entendimento e atenção possa estar voltada à comunicação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra tem fervido no meu coração por muito tempo. E esse texto narra uma grande verdade, sendo que o tema central do tema em que estamos trabalhando sobre a gramática do avivamento. Esse texto vem de encontro com essa temática, porque a gramática no estudo do idioma, ela é um estudo sistemático do conjunto de regras que forma o idioma. E por que não estudar ou fazer essa escavação nas Escrituras de forma sistemática para entender qual forma ou metodologia em que o Senhor sinaliza o seu avivamento. Essa gramática do avivamento nos traz
uma grande verdade. Porque a forma pelo qual Deus vai curar a nossa terra, vai sarar a nossa terra, é por intermédio do avivamento. Mas o meio pelo qual Ele vai realizar esse feito é através da igreja. Eu queria que você falasse comigo bem alto: eu sou igreja. Eu sou igreja. Deus quer curar a nossa terra, quer sarar a nossa terra, a nossa nação, através de você, por intermédio de um mover sobrenatural dos céus na sua vida. E esse estudo sistemático, ou essa gramática do avivamento, me faz entender o princípio, ou o que é precursor para o avivamento na minha vida e na sua vida. E eu digo que essa grande verdade da gramática do avivamento é o caráter. Deus começa a mover e a agir no avivamento no meio da igreja, na minha vida, na sua vida, primeiro transformando e apresentando a você a possibilidade de um caráter transformado, para viver em plenitude aquilo que Ele quer compartilhar dos altos céus, no tempo oportuno. Eu não consigo ver o cenário com que nós lemos a realidade dessa parábola, a primeira parábola da Bíblia. Essa palavra nos mostra um cenário catastrófico, um cenário doentio. Para você ter noção, o povo de Israel, a nação de Israel, estava passando um processo de transição. O período anterior era o período da teocracia, era Deus no comando, Deus no governo da nação diretamente, usando a intervenção de alguns homens, sim, mas a direção direta do povo era da parte de Deus. O povo de Israel clama agora pela monarquia, pela figura de uma nação, pela presença de um rei, e nessa transição de Deus no governo e colocar a posição de um rei na liderança, existe o período chamado período dos juízes, um período de transição. E diga-se de passagem que todo período de transição é um período delicado. Nos nossos dias estamos vivendo essa realidade. Tínhamos um normal, chegou a pandemia com as crises e as dificuldades, e se fala num novo normal, tem uma transição. Esse negócio de pandemia veio para mudar algumas coisas. Nós estamos bem no meio de uma transição, queira entender ou queira não, nós estamos passando e sofrendo essas consequências. É um período delicado, isso falando na área da saúde, na área da economia, mas se falar da corrupção, se falar da violência nas ruas, se falar da corrupção lá no plenário, no STF, nessas realidades, no dia a dia, eu digo para você e te lembro que o cenário em que estamos vivendo é um cenário delicado, é um cenário de transição. Mas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, ele sempre sinaliza um modelo a ser seguido. Aleluia. Há uma esperança e na palavra isso é revelado. O contexto em que nós lemos é muito semelhante ao nosso. O texto sinaliza essa transição, e a figura de Jerubaal, no termo original, é o próprio Gideão, aquele que derrubou o altar de Baal. Era um guerreiro, um líder oponente, uma pessoa relevante na sua realidade, mas chegou o avanço dos seus dias e precisava passar na transição da sua liderança. E naquele contexto poligâmico, Jerubaal tinha 70 filhos, o texto fala isso bem claro. Ele tinha 70 filhos, e a sucessão desse governo, dessa liderança, para a cura, para a transformação de Israel, viria da linhagem de seus filhos. A liderança, aqueles que iriam liderar um movimento de transformação em Israel, porque o tempo era delicado, viria da linhagem de Jerubaal. E o texto fala que Abimeleque, um dos filhos de Jerubaal, manipulou a comunidade de Siquém, dizendo: eu sou osso dos vossos ossos, carne da sua carne, querem que todos os 70 governem sobre vocês? É claro que não, é melhor um.
E a forma em que Abimeleque decide se apresentar como resposta à necessidade de Israel, naquele movimento de avivamento que precisaria transformar, regenerar aquela nação, ele se apresenta pelo modelo errado. Ele se apresenta da forma inoportuna que devia ter feito. E às vezes eu quero te lembrar nessa noite que você é convidado a agir da mesma forma. Na cultura secular, na cultura que vivemos e é realidade dos nossos dias, diz que eu preciso me posicionar, eu preciso ganhar aquele título em detrimento da queda ou da inferioridade do meu próximo. E foi isso que aconteceu com Abimeleque. Ele preferiu assassinar os seus 70 irmãos. Você consegue imaginar esse genocídio? Eu consigo imaginar, porque reconhecendo a depravação do coração do homem, ele é capaz disso. A natureza pecaminosa do coração do homem o induz a assassinar os seus 70 irmãos. Às vezes nós olhamos como oportunidades ou títulos de se envolver no reino de Deus, mas cuide e sonde seu coração, porque se o objetivo, se a intenção do seu coração de chegar ao galgar aquele título ou aquela oportunidade de serviço no reino, está colocando em detrimento a inferioridade ou a pequenez do seu irmão, o assassinato do seu ministério, expondo ele, denegrindo a sua imagem, está errado. Esse princípio não é bíblico. O modelo em que a Bíblia sinaliza, nós vamos discorrer após, mas a Bíblia também ela é muito clara em mostrar como não fazer. Abimeleque agiu da forma errada, mas Deus, aleluia, Ele tem o controle e o governo da história. O nosso Deus domina a história e Ele reservou, o texto fala que o mais pequenino, Jotão, dos 70, o menor, aquele esquecido, o pequeno. Jotão foi esquecido, ele conseguiu fugir. Ele era o pequeno da casa de Jerubaal, nem foi lembrado na hora do assassinato, aqueles a ninguém. Sabe, quando você se assemelha à realidade de Jotão, o menor da casa, às vezes não é lembrado, e o texto fala que Jotão fugiu pela sua vida e escapou. Sabe o que isso me faz lembrar? É que o Deus que controla a história, Ele esconde os pequeninos. Ele esconde os pequeninos. Eu queria te lembrar de onde você saiu, o bairro que você se criou, a primeira escola que você estudou, e olha para onde Deus está te colocando hoje. Olha o testemunho que você ouviu agora há pouco. Ele não perdeu o controle da história, Ele só escondeu um pequenino. Sabe por quê? O nome Jotão diz: Jeová é perfeito. Aleluia. A presença de Deus nesse lugar. Jeová é perfeito. Da onde Ele te tirou? O contexto em que você nasceu, em que você foi criado, a educação, a convivência, as influências, não rotularam quem é você diante de Deus. Jeová é perfeito. Há um tempo de Deus te esconder, de te colocar como pequenino, mas esse é o meio pelo qual Deus vai agir e transformar a história de Israel, do seu povo. Aleluia! Louvado é o nosso Deus. Da onde Deus te tirou? O pequenino da casa era o menor. Jeová é perfeito. Aleluia! Jeová é perfeito. Jeová é perfeito, nada vai ferir os planos dele. Nada vai intervir nos planos dele, a sua soberania controla essa circunstância. Jeová é perfeito. E o texto fala que agora Jotão chega diante do povo, se apresenta à comunidade de Siquém e diz: Ei Israel, ei cidadãos de Siquém, me escutem, porque se vocês me ouvirem,
Deus ouvirá vocês. O que Deus iria ouvir do povo de Israel era que eles estavam aclamando por uma liderança. Eu quero dizer para você que há um novo Israel de Deus, há um novo povo de Deus que aclama por uma referência de líder que o conduza no caminho de retidão, que o conduza no caminho do discipulado, que o conduza numa vida de piedade. A sociedade de Blumenau, a nação do nosso Brasil está clamando por jotãos pequenos que estavam escondidos, mas que lembram que o seu nome está dizendo: Jeová é perfeito. Jeová é perfeito e Ele vai usar a sua vida para sinalizar o modelo adequado de cura para o nosso Brasil. Nós vamos romper a corrupção dessa nação através da transformação do meu caráter e do seu caráter. Essa é a gramática do avivamento. Ele começa aqui para eles poderem experimentar. Nós vivemos numa cidade de pouco mais de 350 mil habitantes. Esse avivamento não é só para mim. A sentir a presença de Deus, sentir a gloriosa presença de Deus, sentir o seu cuidado, não é só para mim, é uma comunidade esperando. E quem Ele vai usar? Ei, tem pequenino escondido aí? Tem jotão que foge pela própria vida? Ele vai usar a sua vida. Eu não consigo ver de outra forma, porque o Deus todo soberano, em todo o seu amor, em toda a sua santidade, Ele escolheu o filho da Maria, o filho do Zé. Sabe como Ele resolveu o problema do mundo? Enviando o filho do Zé, o filho da Maria. Tem filho do Zé hoje nessa noite? Lembra o filho da Maria? Falavam de você, não vai dar nada. Ele usa o filho da Maria, ele usa o filho do Zé. Jesus foi esse filho da Maria, o filho de José, humilhado, da casa era o menor, não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele é o modelo de transformação. E o texto fala que agora Jotão chega diante daquela comunidade e diz: ei, povo de Deus, ei, Blumenau, ei, bairro Victor Konder, ei, Santa Catarina, Brasil, vocês precisam de um modelo de transformação para viver a plenitude do avivamento. Então escutem a minha voz, porque a voz de Deus vocês irão ouvir, e Deus ouvirá a sua voz, Ele atentará ao seu pedido, se vocês entenderem a forma pelo qual Deus sinaliza o modelo de referência de transformação. Jotão chega diante do povo e diz, começa a sinalizar. Não era comum no Antigo Testamento usar parábolas, mas ele, cheio do Espírito Santo, começa agora a sinalizar por intermédio do exemplo de árvores. Como seria, como precisamos ser para receber a plenitude do avivamento. Jotão fala que as árvores, os cidadãos de Siquém chegaram para a oliveira, a figura de um possível líder. Oliveira, domine sobre nós. A oliveira disse: não posso deixar os meus frutos, o meu azeite que agrada a Deus e aos homens, para governar sobre vocês. Um dos primeiros referenciais e modelos de líder que Deus quer usar é aquele que não quer ser um líder. É aquele que às vezes tenta fugir, e Deus diz: é bem você que eu vou usar. Só que a oliveira, essa árvore, representava para os cidadãos de Israel a seguinte verdade: não era só uma mera oliveira, mas era uma árvore que expressava uma grande verdade no contexto judaico. As palavras de Jotão se referindo àquela árvore estavam dizendo: você não é só uma oliveira, mas é uma oliveira no contexto judaico, hebraico, que está apresentando-se a um jardim de oliveiras. Eu tive num estágio lá no Uruguai, nos fundos da igreja tinha uma oliveira. Aquela oliveira passava os 20 metros de altura, era enorme,
um pé de oliveira enorme, mas a oliveira do Jardim das Oliveiras da cultura judaica não é desse tamanho. Essa oliveira tem uma estatura mediana de 3,5 metros, 2,5 metros. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que nesse jardim de oliveiras, o jardineiro precisa te podar. Ele precisa podar você. Mas por que ele faria isso? Sabe por quê? Para que você não cresça tão alto e os teus frutos não sejam mais acessíveis. Quando chegar no jardim de oliveiras, tem que estender a mão e tem que pegar esse fruto. Tem que acessar, o pequenino tem que esticar as mãos e acessar os teus frutos. E quando nós olhamos a nossa caminhada cristã e nós estendemos um ramo, e vem o jardineiro e poda. Mas Senhor, eu estou começando, eu estou animado, eu quero fazer. E o ramo está se estendendo e ele poda. Dói a poda, mas é para o seu bem. O jardineiro precisa te podar. Nós precisamos ser podados por Deus. Nós precisamos ser cuidados por esse jardineiro. A segunda verdade sobre a oliveira é que essa árvore passa todas as estações da sua vida, o inverno, o verão, o outono, a primavera, mas ela é a única árvore no mundo que passa o inverno sem perder totalmente as folhas. Ela passa o período mais crítico da sua vida, está toda aquela galhada sem folhas, mas lá naquele galho pequenino ainda tem poucas folhas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te faz lembrar que das folhas, poucas que ainda te restam, quando são colhidas e espremidas, sai um unguento que traz cura. Você está passando o pior inverno da sua vida. Você está passando uma crise que nunca viveu antes. E te justificaria olhar diante dos teus irmãos e de Deus: agora o coitado sou eu. Agora quem precisa de cuidado não é mais poda, sou eu. Olha o inverno, a crise que eu estou passando, a minha crise na saúde, a minha crise no relacionamento. Olha para a realidade que eu estou passando. E Jesus olha para você e diz: ei, ainda tem folhas aí. Você está na pior crise da sua vida e vem um pequenino pior do que você e diz: ei, me dá uma folha. Me dá um pouco de folha que eu preciso de cura. E você olha e parece que agora o coitado era eu e eu precisava. Jesus está te dizendo que na pior crise que você está passando, esse é o modelo do grande avivalista, do que eles têm para realizar nesse tempo. É esse modelo. Você pode estar na crise, na pior dificuldade, chegará alguém pior do que você e dirá: me dá remédio. E terá frutos, terá remédio, terá unguento em nome de Jesus. Sim, porque Ele usará a sua vida como uma oliveira no seu jardim. A oliveira mostra o seu tronco todo retorcido, o sinal do labor que é o seu crescimento em detrimento das podas. O seu tronco é todo retorcido, deformado. Você olha para aquela árvore e você vê o semblante de dor, a expressão de dor, como aquilo feriu. Mas não conseguimos ver ou calcular ou imensurar o tamanho dos seus frutos. O quanto ela foi relevante, o quanto foi atuante. No avivamento, nesse pleno avivamento, Deus não precisa de Abimeleques. Ele precisa de oliveiras. Ele precisa dos pequeninos que um dia foram escondidos. Aleluia. Ele quer aqueles que, na pior crise da sua vida, que você está trancado, entrancafiado dentro de um quarto, clamando a Deus por uma resposta ou por uma direção. Você enxuga as lágrimas, toma um fôlego, um copo de água e sai. E você vê um moribundo na sua rua, clamando por uma direção, uma palavra, e você tem uma palavra de Deus ao coração dela.
porque você não serve nem adora pelo que ele faz. Você é servo e o adora pelo que ele é. O segundo modelo é a figueira. Esse modelo que Jesus sinaliza qual é o modo, qual é o tipo, a personalidade que ele usará nesse pleno avivamento. A figueira, da mesma forma, é uma árvore que passa todas as estações da sua vida. Mas quando chega o inverno, a pior das estações, ela perde totalmente as folhas. Você olha para o seu tronco todo retorcido, mostra a figura de um crescimento árduo. Mostra as marcas, porque muitas pedras foram atiradas e muitas ferramentas tentaram tirar os seus frutos e a feriram. E está ali aquela figueira se apresentando na pior fase ou estação da sua vida. Mas agora, na cultura judaica, Deus é perfeito. Lá vem o cultivador daquela árvore. Todo judeu tinha no seu jardim essas árvores. E ele pega naquele inverno, se reúne com a sua família à mesa, e olhando lá para fora, vendo que aquela árvore já está seca e sem folhas, ele pega uma pequena compota. E ele abre e serve os seus filhos com o fruto daquela figueira. Sabe qual é a grande verdade nisso? É que indiferente o inverno que ela esteja passando, ele abre a compota, experimenta o fruto e vê que é doce. A pior crise que você está passando está te intoxicando? Está ferindo, está te amargando? Porque esse é o modelo de Abimeleque, não é o modelo da figueira. Nós precisamos, no pior ardor, na pior crise agônica da tua existência, apresentar frutos doces, que alimentam. Ou será que somos uma figura tóxica que vê tanta notícia ruim, tem tanto problema, é só meu problema, e alguém vem apresentando mais problema e fala, é verdade, a vida é só problema. Tóxica, em nome de Jesus, que Deus te liberte disso, que possamos ser plenos no avivamento, e para viver isso, temos que ser como esta figueira, indiferente à crise. Quando abrir uma compota do seu fruto, vai lembrar, ali estava aquela figueira, e o seu fruto é doce. Que os seus frutos, quando alimentar um pequenino, quando alimentar uma família, seja lembrado como frutos doces. A terceira árvore é a videira. E essa videira, o que expressa na cultura judaica, é a alegria, porque o judeu não vive sem o suco da vide. O suco da videira expressa, simboliza a cultura da alegria no mundo hebraico, no mundo oriental. E ela também não é menos importante do que as outras. Ela é passível de passar todos os invernos, todas as crises, todas as estações da sua vida. Mas quando chega a hora de celebrar, abre-se mais um vasilhame, experimenta aquele suco, aquilo nutre e aquilo é doce. E serve para cura, para ferida, serve para o tratamento. Que possamos ser lembrados como essa videira. Nós queremos um avivamento de movimento, sim, isso é muito bom, mas ele começa no nosso caráter. Ele começa confrontando o meu ego. E você não é uma árvore diferente, precisa passar todas as estações da sua vida. Há invernos que normalmente duram o quê? 3 meses. Mas há invernos que chegam na vida que duram 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 anos,
30 anos, eu te pergunto nessa noite, quanto tempo você está vivendo esse inverno? Será que já passou, está em outra estação? Entenda, aprenda a ler as estações da sua vida. Aprenda a se localizar nas estações da sua vida devocional, da sua vida espiritual com Deus. Há fases, toda a estação, por mais que dure o tempo que for, há um prazo de validade. Ela precisa cessar. É um ciclo, a outra fase vai voltar. Se você está passando o pior inverno na sua vida, Deus te manda lembrar nessa noite que esse inverno tem data e prazo para finalizar. Aleluia! Não está fácil, está perdendo as folhas, está machucando, está tirando fruto, está vindo pedrada, tem galho batendo, tem ferramenta esbarrando, não está fácil, é poda em cima de poda, mas eu te lembro que todo inverno da sua vida tem um prazo de validade. Aleluia, glória ao nome do nosso Senhor. A quarta árvore é o Abimeleque. A quarta árvore é o espinheiro. O espinheiro preferiu a posição, o modelo, a oportunidade por intermédio da demonstração de força. Eu vou mostrar para que eu vim, eu vou mostrar quem eu sou. E ele foi tão imprudente, o seu pai era conhecido como aquele que derrubou o altar de Baal. Pois ele pegou ouro do templo de Baal-Berite para comprar homens levianos e assassinar os seus irmãos. Tem noção desse genocídio, dessa circunstância? Cuidado com aquilo que está alimentando o seu coração. Cuidado com as intenções que te mobilizam a alçar passos que ainda não são oportunos para você. Cuidado, sonde seu coração, localize em qual estação você está vivendo. Abimeleque ou o espinheiro diz: se vocês querem que eu governe sobre vocês, então que vocês recebam a minha liderança, do contrário, que saia fogo de mim e mate todos vocês. Vai ser assim, e se não for assim, que saia fogo de mim e consuma com Israel. Espera aí, mas a proposta da liderança, da referência para trazer a cura, não era a figura dele. Mas se não acontecer, ele quer matar. Eu não entendi o propósito disso. Eu não consigo olhar para a nossa Blumenau, que tem problemas sociais, que tem problemas de corrupção, que tem problemas morais, a violência, a desigualdade, e entender que eu preciso alçar algo no meu emprego, alçar um título, um patamar na faculdade, no estudo, onde eu estou vivendo o meu contexto do trabalho, em detrimento da morte ou da inferioridade do próximo. E nós queremos viver um avivamento, nós queremos experimentar, mas a gramática do avivamento te lembra que o caráter é o precursor do movimento. Seja uma dessas árvores, com exceção do espinheiro. E a palavra veio a Abimeleque dizendo que ele teria uma morte muito triste ou chocante. E realmente na cultura abraâmica, hebraica, ser assassinado pela mão de uma mulher era algo trágico, muito humilhante. E ele foi. Ele teve a pior morte no seu contexto porque não soube entender as estações e a metodologia em que Deus queria revelar um pleno avivamento para transformar Israel. Meus irmãos, Deus quer transformar Blumenau. Ele não escolheu organizações, Ele não escolheu instituições, Ele escolheu a igreja. Ele escolheu eu e você. Agora vamos entender a metodologia e os caminhos em que Ele está nos dando para viver a plenitude desse avivamento. Porque se nós clamarmos pelo avivamento, mas não colocar o nosso caráter como precursor desse modelo, seremos Abimeleque. Em vez de ser cura, traremos morte. Não foi para isso que Deus nos chamou.
Não foi para isso que Deus nos escondeu dentre os pequeninos um dia. Deus nos chamou para ser agentes de transformação e de cura para a nossa nação, para a minha cidade, para a sua família, que a sua família viva a plenitude de um avivamento, mas ela vai começar a viver e a experimentar isso através do movimento precursor do seu caráter.